Fala aí pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, a gente obviamente tem que falar da partida horrorosa que o Vasco fez diante do Bragantino e tentar trazer para vocês aqui a análise de o porquê, cara, que o Vasco perdeu para o Bragantino da forma vexatória que foi. Eu sei que você vai falar aí, mas porque o time é ruim, não sei o que, mas cara, a gente tem que analisar as coisas dentro do contexto para entender o que tá dando errado dentro de campo, porque fora de campo a gente sabe o que o Vasco tem se tornado. Então eu vejo os youtubers que cobrem o Vasco fazendo as coisas de forma muito rápida, sabe? Esquecem muito rápido as análises, ficam putos aí no dia do jogo quando o Vasco perde, mas no outro dia já esquece, começa a falar de outra coisa, sabe? O interesse é o vídeo ali, sabe? Então, vamos falar um pouco sobre esse jogo aí no geral para vocês aí, pra gente tentar trazer os nossos pontos aqui sobre essa partida horrorosa que o Vasco fez. Vamos trazer também a situação do Vasco na tabela, tá? Que também é muito importante trazer isso aqui para vocês, beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, como vocês puderam ver, coloquei na tela para vocês aí a tabela, né, do Campeonato Brasileiro atualizada para vocês. Vocês vão ver a situação do Vasco, na situação que o Vasco se encontra. O Vasco está com campanha de time rebaixado, tá? É importante a gente falar isso para vocês. E tem os resultados também aí, né, de como que foi a rodada para vocês. Eu não vou precisar ficar falando jogo por jogo, porque vocês estão vendo na tela aí, e vocês que acompanham o futebol, vocês provavelmente também acompanharam. Mas é importante frisar que os adversários diretos do Vasco aqui, por um possível rebaixamento, né, a gente tem que falar sobre o resultado dos jogos desses adversários. Fortaleza foi goleado aqui pelo Flamengo. O Flamengo fez a obrigação dele, tá? O Santos, de mal a pior, como sempre, perdeu para o Botafogo. Teve lá um lance do Neymar bizarro, lá que o Neymar fez um gol de mão e foi expulso. O Santos ladeira abaixo. O Juventude perdeu para o Grêmio, tá? E o Sport perdeu para o Mirassol. Sorte a nossa, porque a gente está em 15º aqui atrás deles, tá? Na frente deles, melhor dizendo, desculpa. E o Vasco tem 10 pontos em 11 jogos. De 33 pontos disputados, o Vasco tem 10. Isso é uma campanha de rebaixamento, tá? Então a gente deu sorte que os adversários perderam aqui, ó. O Vitória estacionou aqui porque empatou com o Corinthians. Mas a situação do Vasco é tenebrosa, porque o Vasco tem um saldo negativo de gols aqui já. O Vasco hoje é um dos times que mais toma gol, é um dos piores times do campeonato em relação a tomar gol. O Vasco não consegue mais fazer gols. Não consegue, gente. Eu tô falando de campeonato brasileiro, tá? Tô falando de sul-americano, não quero nem saber disso. O meu interesse é o campeonato brasileiro. Então a situação do Vasco é essa aqui na tabela, tá? É o que importa para nós aqui. O resto dos times, enfim. Então, o que acontece? Tendo visto esses resultados da rodada e visto que o Vasco perdeu, cara, a gente precisa ganhar do São Paulo no próximo jogo. Eu acho que é o São Paulo que a gente vai enfrentar. A gente precisa ganhar do São Paulo de qualquer jeito. E aí eu pergunto para vocês, minha rapaziada, como fazer para ganhar do São Paulo, tá? Como fazer para ganhar do São Paulo, que também tá no desespero, que também precisa de resultados? Eis a questão. Então a importância do próximo jogo pro Vasco é tamanha, é gigante, porque o Vasco precisa pontuar antes dessa parada. Não dá pra gente confiar a nossa esperança somente no caso do Vasco descansar nessa parada aí pro Mundial de clubes aí. E aí quando você entra aqui na análise tática do jogo, você entende por que o adversário ganhou da gente. Isso aqui é o ponto-chave do meu pós-jogo, análise, enfim, o que vocês entenderem aqui. Por quê? Porque o Vasco simplesmente foi atacado, porque o Vasco foi pressionado, quer ganhar dos times do Diniz. Primeira coisa que você tem que ter em mente, marcar pressão, porque os caras entenderam que a defesa do Vasco é ruim na saída de bola. Então,
que os caras do Bragantino fizeram? Colocaram pressão nos primeiros 20 minutos de jogo. Entendeu? Primeiros 25 minutos de jogo. E na primeira pressão que deu, né, os caras pressionaram ali, conseguiram arrumar ali um cruzamento e fizeram o gol com menos de 2 minutos de jogo. Então, marcaram pressão o tempo inteiro e teve um ponto crucial. Quando o Vasco conseguia passar do meio de campo, chegava ali na frente, no ataque, o Vasco não conseguia chutar no gol. Ah, mas teve 20 chutes. Cara, 6 no gol. Por quê? Porque os caras sabiam que a jogada do Vasco é pela lateral. Os caras treinaram, estudaram o Vasco. Então eles tentavam bloquear a lateral pro Piton não cruzar e pro PH não chegar, para cruzar pro Verratti. Então eles tinham um antídoto para tudo que o Diniz fazia. Não deixava o Piton cruzar, não deixava ele cruzar tranquilo, sabe? Levantar a cabeça, pensar e cruzar. É sempre pressionado. Eles não deixavam o Verratti também sozinho, é sempre 2, 3 em cima do Verratti ali. Porque sabe que não dá para esperar nada de cabeça dos outros jogadores. Do Ryan, por exemplo. Então, pressionaram o Verratti também. Quando vinha pelo meio, quando o Vasco vinha pelo meio, eles sabiam que o Felipe Coutinho não tem força física para criar o próprio chute. Eles bloqueavam o chute, 2, 3 na frente da bola. Um time que ganhou da gente na qualidade. Um time que ganhou da gente, por exemplo, na inteligência. Eu acho que o Fernando Diniz tem que rever isso daí. Então a postura do Vasco, cara, no primeiro tempo, segundo tempo foi a mesma. Postura ruim. Disseram que o jogo melhorou com as mudanças e tal. Eu não vi isso. Eu vi o Vasco ruim como sempre. Por quê? Porque no dia que o Coutinho não consegue jogar e não consegue fazer nada, o dia que o Verratti não consegue ter uma bola ali pra ele cabecear, meu irmão, dá ruim pro Vasco. Dá ruim pro Vasco. Não tem Léo Jardim que salve, não tem PH que salve. Entendeu? Então o jogo foi um jogo total merecedor ali. O Bragantino foi de ter ganhado. Se você tentar destacar quem jogou bem, cara, eu não vejo ninguém jogando bem. Pra mim o time do Vasco inteiro foi mal, cara. Não tem meio de campo. Jair de primeiro volante, a gente viu que não dá. O Tietê também tá naqueles dias de Tietê tradicional. Não jogou nada. E a gente entende a nossa deficiência por reforços. Entendeu? Porque enquanto a gente precisa de reforços, o presidente tá por aí. Dando uma de vítima na internet, jogando indireta pros outros. Mais preocupado com delegação de seleção. É tipo isso, tá? É tipo isso. O Vasco tá largado às traças. Tá? E nem me venha falar no vídeo aqui. Ah, porque é um processo. Tenta entender o processo. Cara, esse processo tá sendo feito da pior forma possível. Porque se o Vasco cair pra segunda divisão, não há planejamento que o Pedrinho faça, meu irmão, que vai conseguir tirar o Vasco do buraco. A gente caiu várias vezes no Campeonato Brasileiro e tem gente que ainda não entende o quão arrasador é rebaixamento. As pessoas falam muito que o Vasco não tem jeito antes de ser rebaixado, que é o associativo. Mas, meu irmão, você pegar e deixar o Vasco ser rebaixado, trazer jogador ruim, você sabe que vai ser ruim pro Vasco. Então, assim, essa derrota, ela nos ensina muito que, assim, nem dentro de casa, que era a nossa força, o Vasco consegue ganhar. Eu vi muita gente, porque o Vasco tem a obrigação de ganhar. Eu falei, cara, tem a obrigação por conta de pontuar. Porque se falar que é obrigação só porque tá dentro de casa, meu amigo. Então, assim, a gente viu no que deu, tá? A gente viu no que deu. Então, pro próximo jogo, o Fernando Diniz precisa fazer muita coisa diferente. O Fernando Diniz precisa parar com esse negócio de ficar querendo insistir em jogador que não vale a pena. E se ele acha que não tem jogador nenhum pra colocar e não quer colocar menino da base, peça contratação pro Pedrinho, pô. Eles não são assim? Peça contratação pro Pedrinho, pô. Que é o único jeito
é vir jogador bom pra jogar. Porque esses que estão aí não estão resolvendo muita coisa não, cara. Estão resolvendo muita coisa não. Mas aí eu pergunto pra você, no final desse vídeo aqui. Quem foi o pior dentro de campo, na sua opinião? E aí, o Vasco ainda consegue reagir no Brasileiro? O Vasco tem time pra isso? Comenta aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. Deixa seu like, tá? E dá uma moral aí pro nosso canal. Mais tarde, provavelmente, eu devo fazer uma live aqui pra gente trocar uma ideia. Então conto com a presença de vocês. Valeu, fui e até o próximo vídeo.